Oi, pega o seu café e vamos falar sobre despertar espiritual? Eu atendo diariamente pessoas que estão se sentindo perdidas, estão sentindo mudanças chegando no campo, estão se sentindo insatisfeitas onde estão, mas ao mesmo tempo se sentem perdidas. E eu quero te contar um pouquinho sobre esse despertar, o que é isso? O que é isso que todo mundo fala? E eu vou começar falando sobre o meu despertar. Eu acho que ele veio desde sempre, mas algumas fases da minha vida eu abafei e algumas fases eu falei, beleza, vamos olhar para isso. Desde criança eu percebia que eu era diferente, que eu me comunicava com um mundo sutil, espiritual, que as minhas amiguinhas não. E aí na infância tudo é mais desafiador, né? Porque a gente vem para essa terra como um HD vazio e as informações começam a ser colocadas na gente. Eu cresci num lar 50% espírita, 50% católico. Então, minha mãe já seguia o espiritismo, minha avó, e o meu pai era católico. Então, eu fui sendo programada com essas crenças diferentes deles, do jeito que eles sabiam e da forma deles. Então, em alguns momentos eu tendia mais para um lado, alguns momentos eu tendia mais para o outro. Nesse contexto, a minha avó materna, ela benzia. Então eu me lembro muito bem, assim, de ver ela colocava um prato, e nesse prato com água, ela, ela colocava fios de azeite, e conforme esse azeite fazia formas ali, ela sabia se tinha olho gordo, e assim ela fazia. E eu tenho uma lembrança viva na minha cabeça que eu era pequena, eu devia ter uns 6 anos, um dia uma vizinha foi lá para ela benzer e ela me chamou. E eu falei, deixa que eu vou fazer. E eu fiz lá o procedimento como eu via minha avó fazendo. E, coincidentemente, ou pela energia que já existia em mim e eu não sabia, a vizinha melhorou muito. E ela veio e falou, nossa, mas a tua neta é porreta, quero ser só benzida por ela. E aí esse foi o meu contexto da infância, assim. Então, com os amiguinhos eu não falava muito sobre isso, porque era esquisito, né? Eu era estranha. Em casa era esse o contexto, e eu fui crescendo. Então, fui crescendo, e aí vem a adolescência, os desafios, o divórcio dos meus pais. E eu lembro que isso adormeceu em mim por bastante tempo, mas sempre estava ali de alguma forma, uma intuição muito forte, um cheiro, era sutil, mas ao mesmo tempo me incomodava porque eu não sabia como lidar com isso. E aí eu fui escolher a minha faculdade, né? Aos 17 para 18 anos ali, vamos fazer faculdade, vamos escolher a faculdade, foi total paciência, né? Desde muito nova eu sabia que eu ia ser enfermeira, e eu acho que isso já veio comigo. E aí eu fui para ciência, e quando eu fui para ciência eu mergulhei na ciência e na Matrix, porque daí eu fui para o meu racional total, assim. E abafei todo esse lado como se ele não existisse. Durante todo esse tempo, eu sempre acreditei em Deus, mas eu acreditava no Deus da nuvem, naquele Deus que pune, naquele Deus bravo, naquele Deus que dá, naquele Deus que tira. Um carrasco quase, né? E aí, nesse período de faculdade, muito mergulhada na ciência, mas eu sempre ligava e falava, vovó, me benze. E a minha avó me benzia, olha, tinha uma cobra aqui. E eu me sentia melhor instantaneamente. Me formei aos 22 aninhos. E aí o bagulho começa a ficar doido. Sabe aquela coisa que tu não tem como fugir muito tempo? Eu fui trabalhar, comecei trabalhando numa clínica médica, mas muito rapidamente eu me destaquei no meu trabalho, fui pra UTI. Gente, aí ali o negócio começou a desandar. E aí começou a ser uma avalanche de sentimentos, eu via coisas que ninguém via, eu ouvia coisas que ninguém ouvia, eu sentia coisas que ninguém sentia. E pela primeira vez, muito nova, eu tive que lidar com morte, né? É uma UTI, muita gente vive, mas muita gente morre. E aí parece que cada morte que tinha ficava mais pesado no meu campo. Comecei a ficar doente, comecei a me perder de mim ali, mas eu não entendia.
E aí a minha avó, minha mãe sempre falavam, vai, tu tem que ir no centro espírita, tem que tomar um passe, tem que não sei o quê. E aí, inevitavelmente, aquele mundo espiritual começou a voltar para minha vida. E aí eu fui em alguns lugares, pessoas me ensinaram coisas para me proteger, até que num certo momento eu buscava muito Deus nessa época. Eu comecei a buscar muito Deus nessa época. E eu comecei a frequentar algumas religiões para ver onde eu me encaixava e onde que eu achava Deus. Onde ele tá? Eu quero aquele Deus, não é esse aqui. Esse Deus da nuvem não tá mais fazendo muito sentido. E aí, eu lembro que um dia eu fui num culto numa igreja evangélica. E já quero deixar registrado que todas essas religiões que eu passei, eu tirei algo de muito bom. Tirei coisas que não fez sentido e deixei lá, tá tudo certo, mas aprendi muito. E eu me ajoelhei e eu falei, Deus, tira isso de mim. Eu não quero mais ser diferente, eu não quero mais me conectar com esse mundo sutil. Por quê? Porque uma das bases do ser humano, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado. E aí quando você é diferente, você é julgado. A gente não quer ser julgado, né? E ainda mais num meio total ciência que eu vivia, né? E aí eu lembro que cessou, assim, ficou muito bom por um tempo. E aí eu tava com um relacionamento legal com Deus. Em alguns momentos eu senti o amor dele. Até que num outro emprego já, eu nunca trabalhei com crianças. Mas naquele dia o universo, por algum motivo, quis me colocar naquela situação. E eu fui chamada no pronto-socorro para ser auxílio e 3 crianças morreram. Foi um acidente, um afogamento, enfim. Galera, aí a minha revolta com Deus veio assim, ó, mas eu xinguei tanto. Eu xinguei, eu cortei relações, eu disse que ele não existia, eu ignorei todos aqueles aprendizados espirituais que eu tive de anos, eu joguei lá no fundo e eu passei a odiar Deus. E aí foi a fase mais louca, cabreira, assim, da minha vida, sabe? Porque eu fiquei vazia. E aí naquele vazio, eu comecei a querer preencher. Então eu preenchi com comida, fui engordando. Eu preenchi com bebida e balada. Gente, assim, ó, quem vê esse vídeo aqui, que era meus amigos da época, lembra. Era balada se tivesse de segunda a segunda. E eu bebia não de, ficar bêbada, cair, mas eu bebia significativamente bem. Nunca usei drogas pela minha profissão, porque acho que tudo que eu vi lá me trouxe isso aí não é pra mim. Mas aí eu fui me preenchendo disso. Balada, festa, comida, bebida. E o dia que eu não tava na balada e na festa, eu ficava em casa, eu tava perdida. Aí eu comia. E aí eu comecei a entrar num buraco. Nesse período, é importante dizer que eu fazia terapia. Mas eu fazia terapia de uma forma muito rasa, porque eu não me permitia aprofundar. Porque, gente, é sempre sobre a gente. Não é o teu terapeuta que não é bom, não é teu padre, teu pastor, é sobre a gente. E eu não queria olhar pra dentro. Existia tanta coisa ali dentro que doía e eu nem sabia ainda. E aí eu comecei a ficar infeliz com o meu corpo, porque daí eu fiquei gorda. Não era feliz daquela forma. Eu descontava tudo na comida e tudo começou a ficar chato. Eu só era feliz quando eu bebi e tava na balada. Lá eu era feliz. Mas não é uma felicidade real, né? E aí, as coisas começaram a chegar até mim. Eu lembro que eu comecei a aprofundar um pouquinho mais esse autoconhecimento. E comecei a voltar a ter um relacionamento com Deus de uma forma mais fria, porque é como se algo tivesse quebrado ali. Novamente, né? Não é sobre ele, é sobre mim. Minha expectativa sobre ele geralmente é isso, né? A nossa expectativa sobre as pessoas que gera decepção. E aí eu comecei a buscar de novo, comecei a ir para um lado mais científico, assim, né? Autoconhecimento, ler livros, desenvolvimento, até que a constelação chegou na minha vida. E a constelação chegou, ela me revirou. Ela traz luz para onde existe sombra. E ela iluminou tantos lugares que eu nem sequer imaginava que aquilo afetava na minha vida hoje. Porque é algo que eu não contei para vocês, durante toda a minha vida eu vestia a capa da Mulher Maravilha, a armadura. Então quem via de fora não fazia ideia o quanto eu era rasgada por dentro.
Porque eu era divertida, eu era legal, eu ria, eu fazia piada do meu corpo, eu fazia piada das coisas que não estavam bem. Então, quem via pensava, nossa, essa menina é super bem resolvida com a vida dela. Eu sempre fui muito forte, eu dou conta de tudo. E isso é um papo para outro vídeo que vem lá da infância, quando eu lembro sobre mim, não é sobre meus pais. Quando eu entendi que eu tinha que ser forte, que eu tinha que dar conta. E aí, constelei, e as coisas começaram a mudar. Um pouquinho depois da constelação, eu não lembro a ordem, se foi antes da constelação ou depois, eu fiz a bariátrica. Então decidi, a bariátrica chegou na minha vida, ela caiu no meu colo, assim, e aí foi uma grande mudança, um renascimento. É como se eu me enxergasse de novo, como se eu voltasse para casa. E aí veio a constelação, e aí muito reiki e muita conexão. E eu comecei a sentir de novo o amor de Deus na minha vida. E eu entendi que não adianta muito a gente fugir. Esse despertar uma hora chega. A pandemia foi um grande despertar para muita gente. E na pandemia, como enfermeira, eu passei a coordenar 3 UTIs. E foi muito difícil. Ali eu lembro que eu questionei Deus várias vezes, mas num lugar um pouco diferente. Não daquela menina revoltada que viu as crianças morrerem. Eu questionei Deus de um espaço de, poxa, tem que ser assim? Essas pessoas têm que passar por isso? Não dá para ser mais leve? Sabe? Diferente, já com outro nível de consciência. E um dia, isso só quem é meu aluno já ouviu e alguns clientes, eu estava dentro da UTI, num caos. Um caos. Eu tinha começado a fazer curso de Reiki para me auto-aplicar, porque a pandemia foi muito desafiadora, né? E eu tive alguns surtos. E eu escutei uma voz no meu ouvido, literalmente. O seu lugar é antes daqui. E na hora eu pensei, meu Deus, tô tão doida, tô dormindo tão pouco, que eu já tô ficando doida mesmo, né? Antes daqui, olha a Matrix, né? Antes daqui é o pronto-socorro. Eu não vou pronto-socorro é mais agitado ainda. Eu quero ficar aqui na UTI, que é um agito mais controlado, controladora, que sempre fui. E aí aquilo martelou na minha cabeça. E a cena, gente, eu queria poder trazer ela num desenho, assim, num filminho. É como se, sabe aquela cena onde tudo tá acontecendo muito rápido e você tá slow motion? Tipo, tá, passou, a vida seguiu e aquilo de vez em quando vinha. Seu lugar é antes daqui. Eu pensei, antes daqui aonde, Deus? Seja mais claro, por favor. Até que um dia uma enfermeira que trabalhava comigo disse, tu tá fazendo esse negócio aí de reiki? Aplica um reiki em mim, por favor, porque não tá dando. E aí eu fechei a portinha lá, eu apliquei, eu já tava no nível 2, apliquei o reiki nela, e ela falou, cara, que delícia, eu vi muita luz azul, eu me senti muito bem, muito obrigada, e aí um falou para o outro, e foram pedindo, até que um dia, eu nem lembro se foi na primeira, qual foi a ordem, numa dessas que eu tava aplicando o reiki, a voz falou, você entendeu antes daqui? E aí eu entendi que era antes da doença, que era um cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da energia. E aí entra a minha transição de carreira, que eu não vou trazer aqui para não ficar muito longo. E hoje eu quero dizer para você que talvez esteja vivendo esse processo de despertar, de tentar entender, de começar a buscar, de sentir esses desconfortos da busca, que eu agradeço aquela Kenny que teve coragem de começar a mexer. Porque hoje eu vivo uma vida que eu acho que eu nem imaginava que eu poderia viver. Né, como enfermeira, eu trabalhava muito, eu não tinha sábados, às vezes, não tinha domingo, não tinha feriado, sempre com o celular tocando, sempre. E hoje eu vivo uma vida tão leve, tão gostosa, e eu sinto a presença de Deus na minha vida o tempo todo, porque aquele arquétipo do Deus que eu tinha, da nuvem, bravo, julgando, mudou completamente. Eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus. E Ele está em nós. E além de Ele estar em nós somos um fragmento dele. Então tá na Bíblia, vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? Porque Ele está em nós, Ele vive em nós, Ele está dentro de nós. Então, o que eu quero te falar com isso tudo é que não é fofo, não é leve, não é fácil, é desafiador muitas vezes, mas ao mesmo tempo é libertador.
Então, se você está vivendo esse processo, escolha bons profissionais para estarem com você, isso é muito importante. Eu sou muito grata a cada um que passou pela minha vida, tanto os meus mestres, quanto os profissionais que me acompanhavam, e alguns acompanham até hoje, porque a terapia, o autoconhecimento, ele é como se fosse uma cebola. Você vai tirando as camadas conforme você está pronto. E eu brinco sempre, né? Eu falo para os clientes, para os alunos, eu digo, olha, acho que a gente vai ter 100 anos, 105, 110, sei lá, até onde a gente vai viver, a gente vai estar achando camada ainda. Mas vai se tornando mais leve, porque você olha para aquelas camadas como um aprendizado. Você sai do papel de vítima para o papel de, tá, qual é a minha participação aqui? E eu espero que de alguma forma esse vídeo contribua com você. E se fez sentido para você de alguma forma, se contribuiu, clica aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha com o amiguinho, porque esse canal ele nasceu de uma vontade genuína de ajudar as pessoas de uma forma gratuita, seja com as minhas histórias, seja com o que vem. E então, se fez sentido para você, me ajuda a fazer isso chegar até mais pessoas. Obrigada para quem ficou até aqui.